Maravilha, então muito obrigado aí por esse convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com literalmente essas marcas maravilhosas aqui no peito, porque eu gosto sempre de começar me apresentando. Eu fui um de vocês, eu usei gravata durante 25 anos da minha vida, trabalhei em grandes multinacionais, fui diretor de marketing e comercial da TIM, da Claro, da Nextel, e meu último emprego foi na HP, na divisão PSG de computadores. Então às vezes a gente até tá nesses eventos, encontra alguns amigos, alguns colegas aí. Depois eu fui para o mundo do churrasco, temos uma escola de churrasco, uma distribuição de churrasqueira, e estamos aqui para falar desse assunto que nos interessa muito aí para todo mundo, porque eu adorei essa frase que vocês citaram aí, pessoal da MPE, Networks must do more, e eu vou dizer para vocês, barbecue must do more. Então a gente tem que ir além, ficar muito além, acima do novo normal, também no churrasco, também no barbecue. Porque eu sempre digo, picanha no sal grosso já não impressiona ninguém. O SLA do churrasco subiu demais, então você tem que descobrir novas maneiras de fazer sucesso, de sim impressionar os seus convidados. E algo que eu gosto muito, sempre eu digo, impressionar você mesmo com algo que você está fazendo, sentir orgulho, satisfação, aquela admiração das pessoas que estão assistindo com você lá, curtindo e comendo o que você está preparando. Eu acho que vocês receberam aí o belíssimo kit, que inclui aí o nosso Dry Hub Upgrade, que tem minha assinatura inclusive, porque nós de upgrade vocês entendem mais do que eu, então a gente vai dar também um pouco do upgrade aqui na nossa preparação. Vamos começar com o básico do básico, afinal tudo na vida tem o primeiro passo, preparando aqui a receita, a carne mais básica, mais simples de se utilizar, que é o bife de chorizo. Bife de chorizo já é um marketing interessante, porque é o nome chique do contrafilé. Contrafilé você corta dessa maneira que fica bem legal, assim, sem aquelas membranas, sem aquelas gordurinhas excedentes, e vira esse belíssimo bife. O seu cunhado, ele tem certeza de que no sal existe uma nanotecnologia de que sai um cupim, um robozinho que cava um buraco entrando através da carne. Então eu tenho um convite para vocês, porque a primeira etapa de qualquer preparação de churrasco é colocar o sal. E eu já conto o primeiro segredo do dia. A carne é líquida. Eu quero que vocês passem a observar um pedaço de carne e façam essa analogia, que ela é muito mais líquida do que sólida. Esse bife tem aproximadamente 300 gramas. Se ele fosse secado numa máquina desidratadora, ele ficaria com 100 gramas de matéria sólida e 200 ml de parte líquida evaporaria. Então, 2/3 líquido, 1/3 sólido. Então, entender como a parte líquida da carne se comporta, no mínimo, é 2 vezes mais importante do que entender a parte sólida. E isso é muito importante para a questão do sal, porque o sal tem 2 poderes. O primeiro, naturalmente, é salgar, você experimenta, você sente aquele salgadinho, mas o sal também absorve a umidade. Então, quando você coloca o sal na carne, não é ele que mergulha cavando um buraco. Ele começa a absorver parte desse sumo natural da própria carne, criando o que eu chamo da salmoura natural, que é a combinação do sal e do tempero. Caso você use dry rub, que dry é seco, rub é esfregar, algo que você usa para temperar a carne, isso vai ser hidratado através do próprio sumo da carne. Estamos aqui utilizando sal de parrilha, que nada mais é do que o sal grosso triturado, poderia ser sal grosso também nessa preparação. Mas hoje você encontra em qualquer supermercado, virou uma moda muito grande, é muito prático, já vem nessa maneira mais fácil de aplicar, que é o sal de parrilha. Temos aqui 2 bifes, um mais baixinho, que é para ficar pronto mais rápido na nossa agenda, e o outro numa altura que eu gosto bastante, de aproximadamente aí uns 3 centímetros, um pouquinho mais. Então a gente coloca o sal no primeiro lado, coloca o sal nos 2 bifes aqui, nesse caso, né? Aí o sal vai demorar um certo tempo para absorver esse sumo natural da carne. Então imediatamente eu já viro, comprovando que a carne é líquida. O lado que estava virado para baixo está um pouco mais molhado, porque por gravidade o sumo desceu, e eu coloco imediatamente o sal aqui do segundo lado. Nessa hora o seu cunhado já está se retorcendo lá e dizendo: não é possível, você vai ressecar a carne, você vai salgar demais. Mas eu vou contar para vocês, estamos aqui para desmistificar algumas coisas. O sal vai absorver o sumo da carne até um certo ponto e vai se saturar, ele vai parar de absorver. Então isso leva um certo
timing, que o timing não é o tempo, é o efeito do tempo, depende de vários fatores como temperatura e outras coisas. Então eu sugiro, quando você colocar o sal primeiro lado, você vira o segundo, aproximadamente para cada centímetro de altura da carne, você considera cerca de 1 minuto. 3 centímetros, 3 minutos, 2 centímetros, 2 minutos, é uma picanha de 12, 15 centímetros, acredita em mim, você vai temperar por 12, 15 minutos antes de colocar na grelha, que é o tempo do sal interagir com o sumo da carne. Não vai ficar ressecada, não vai ficar salgada, vai ser a maravilha da natureza interagindo. Mas o SLA aqui é padrão Aruba, é padrão MPF, vocês não estão aqui para aprender a fazer carne no sal grosso, se vocês já devem saber. Faremos aqui um estágio além, vamos fazer uma carne marinada, e essa marinada vai se transformar num molho muito bacana para a gente poder curtir. Existem 2 maneiras de se marinar a carne. A primeira maneira é você fazer uma marinada longa, pode ser com vinho branco seco, pode ser com suco de limão siciliano, pode ser com suco de laranja, pode ser com uma cerveja forte, por exemplo, uma IPA, uma cerveja Bock, uma cerveja Stout, uma cerveja mais encorpada. Você tempera com vários elementos e deixa lá absorvendo durante muitas e muitas horas, cujo principal objetivo é incorporar sabor na carne. Nós vamos fazer aqui, já que vocês são super apressados, que vocês têm uma demanda muito grande por resultado, por garantir toda a qualidade, a excelência dos sistemas de vocês 24/7, 365 dias por ano, faremos algo rápido, algo muito prático para que vocês possam repetir na casa de vocês. Essa marinada vai ser coisa de alguns minutos e imediatamente ela vai, além de incorporar sabor na carne, ela vai virar um molho que depois vai vir aqui por cima. Já pensando nisso, como é uma marinada rápida e eu quero que ela vire molho, eu vou colocar alguns elementos cremosos. Então algumas sugestões, não precisa comprar nada complicado, é o que tiver na sua geladeira. Por exemplo, mostarda, eu gosto dessa que é marrom aqui. Poderia ser mostarda amarela, mais fácil de encontrar também. Quanto põe? É uma obra de arte, você vai acrescentando o quanto você acha que é adequado, porque você vai improvisando. Eu acho que essa é a beleza, é muito mais arte do que ciência. Se você não tiver, eu gosto muito de molho tare, aquele que vai em alguns pratos japoneses, ele é encorpadinho, é um shoyu mais encorpado, ele combina muito bem. Mas já que a gente está fazendo uma coisa prática, é o que tinha na sua geladeira, um pouco de ketchup, porque de novo, o que importa aqui é que ele vire um pouco creme para depois se transformar nesse molho que vai por cima da carne. Depois podemos temperar essa marinada com alguns elementos, por exemplo, chimichurri, que você pode comprar hoje em lojas de produtos naturais, ou você já compra também aquele que vem num saquinho, já é uma mistura de ervinhas, tem orégano, tem cebola, tem alho. Falando em alho, eu adoro isso aqui, você pode ter, é muito prático, alho granulado. Nossa, subiu um perfume maravilhoso aqui. Flocos de alho já tostados, que você compra também, vai em loja de produtos naturais, hoje está muito fácil de encontrar, não tem mais que ir no mercado municipal, no mercado da Lapa, hoje você encontra aí em vários, tanto em supermercados mais legais, assim como também lojas de produtos naturais, para dar uma picânciazinha, um pouco da pimenta calabresa, que é a pimenta dedo de moça desidratada. E de novo, isso é uma sugestão de preparo, vocês vão inventar o que vocês quiserem. Alguns elementos cremosos, igual a gente já fez, e alguns elementos de sabor que você poderia, até uma pimenta do reino, e especialmente que vocês ganharam o nosso tempero Dry Rub Upgrade, que ele é muito parecido com o chimichurri. Ele tem uma série de elementos aí que não são em pozinho, como é o caso do outro Dry Rub que vocês receberam, que ele é mais em pó para você utilizar. Já vamos fazer na segunda receita utilizar. E se você tiver esta maravilha, sementes de mostarda, isso aqui você vai comprar um saquinho, vai durar anos na sua casa, porque mesmo a gente que usa bastante, o nosso ainda está pela metade. Ou seja, estou improvisando e sugerindo para vocês essas ideias, alguns elementos cremosos e alguns elementos de sabor, pimentas e sabores como esse upgrade que é o nosso Dry Rub que a gente entregou, porque tudo isso é desculpa para o que realmente interessa, já que vamos marinar a carne. Essa daqui nós vamos marinar com bourbon, né? Poderia ser um destilado como whisky, conhaque, até uma cachaça vai muito bem, ou até um vinho mais encorpado, um vinho seco, um vinho tinto mais forte, uma cerveja mais forte também, como a IPA que eu já sugeri para vocês. Vamos colocar um pouco aqui do whisky, não precisa ser muito, porque essa marinada não é muito, porque tem que guardar um pouco para marinar o churrasqueiro também, não é para marinar só a carne. Por que eu disse não precisa colocar muito?
Porque o nosso instinto é que a marinada cubra a carne. E aí eu vou misturar aqui, ó, para virar aquele creme que eu tinha combinado aí com vocês. Porém, eu não preciso cobrir a carne por uma razão muito simples. A carne, justamente por ser líquida, né, por ter já uma série de canais onde o líquido, o sumo dela atravessa, esses canais que não são veias e artérias, são os espaços da fibra da carne, eles vão absorver o líquido. Então, estando assim uma meia altura, não precisa estar muito líquido, ele já vai incorporando a carne. E mostrando que a carne é líquida, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, olha como esse bife já está bem molhado, justamente porque o sal absorveu o sumo da carne e já molhou bastante. Então, vou colocar aqui na marinada, não precisa cobrir. O outro bife eu vou colocar aqui. E já que vocês estão aí nessa nova fase, ganharam aí o seu tempero Dry Rub Upgrade com a nossa invenção aqui, a parte de baixo vai absorver essa marinada com vários componentes de sabor que a gente acrescentou, especialmente o líquido, e a parte de cima já tinha sal. Você pode aí fazer uma chuvinha com o Dry Rub que a gente entregou aí para vocês. Você poderia fazer o seu próprio Dry Rub, basicamente páprica e alho são os principais ingredientes. E aqui você já tem camadas de sabor. De baixo para cima a carne vai absorver essa marinada com esses componentes saborosos. E de cima para baixo o sal e o Dry Rub vão fazer a sua parte. Pode virar, pode incorporar, pode afundar a carne na marinada se você quiser, como eu estou fazendo ali com aquele bife menorzinho, ó. Não tem problema nenhum. A brincadeira é você improvisar, criar, variar e lidar com o elemento surpresa, coisa que vocês na vida de TI estão bem acostumados a, inclusive, tomar susto, né? Então aqui, mais do que susto, a gente quer que vocês tenham surpresas aí. Eu fiz um pequenininho, como eu prometi, para fazer mais rápido, então eu escorro aqui a marinada, né? E já vou colocar na grelha. Minha churrasqueira já está acesa. Deixa eu ver se a minha técnica vai conseguir mostrar aí. Temos aqui uma parrilha que já está com a brasa acesa, a grelha já está pré-aquecida. O erro muito grande das pessoas é esquentar o carvão e colocar a grelha e a grelha está fria. Olha essa música que já é o chiado na grelha. Essa segunda aqui nós vamos então escorrer este caldinho. Vejam que eu não coloquei muito sal na carne, eu fiz só uma chuvinha ali do sal de parrilha, ou poderia ser sal grosso, a gente não exagera no sal, justamente porque para ficar uma coisa mais equilibrada, mais saborosa. E depois quem quiser na hora de se servir mais sal, acrescenta sal fino ou sal de parrilha, depois para quem gosta mais, porque o paladar das pessoas está exigindo um pouco menos de sal, o que é muito bom. Esse molho aqui, aí você pega uma panela que vai na boca do fogão, não é na churrasqueira, e a gente vai recolher este molho aqui. Mostra aí minha técnica. Recolher esse molho com as sementes aqui de mostarda e o tempero e o que mais você tiver utilizado aí. E isso aqui, enquanto a carne grelha, como eu disse que era uma receita muito rápida, muito prática, isso aqui a gente vai colocar na panela para ele evaporar um pouco desse líquido, incorporar e ficar um pouco mais cremosa para depois ir por cima da carne. Aqui nós estamos utilizando 2 bifes de chorizo, que é o miolo do contrafilé, um mais alto, um mais baixo. Essa receita vai muito bem com fraldinha, mas tem que ser extra limpa, é legal você tirar aquela gordura. Pode comprar uma picanha, cortar em postas, em fatias e usar também. Pode usar em carne de porco, pode usar inclusive em carne de frango, coxa, sobrecoxa de frango, vai muito bem essa receita. Quando é frango, eu não recomendo você utilizar esse molho. Aí, no caso, se você for fazer com carne de frango, você cria outro molho separado, mas não aquele que ficou ali fervendo, absorvendo a carne. E agora a minha técnica vai colocar isso aqui numa boca de fogão. Se você tem uma panela como essa de ferro, você poderia colocar na sua grelha, ela vai colocar simplesmente ali na boca de fogão, enquanto já rapidamente iniciaremos a preparação da outra receita, que é a estrela do show. Vamos então preparar a costelinha. A gente até brinca. A costelinha a gente fala padrão Outback. Na verdade, eu já tenho que esclarecer, não é padrão Outback. É muito melhor que Outback e vocês vão aprender a fazer. Eu sugeri aqui, eu gosto muito, eu peguei essas costelinhas na Swift, porque a Swift tem uma variedade muito grande de lojas, é muito fácil de se encontrar, você tem aí vários lugares para poder comprar. E eu peguei 2 aqui para poder ilustrar que é uma surpresa, né? Você não sabe como é que ela vem
na embalagem, então eu peguei duas aqui. Vou fazer uma só vou utilizar uma como exemplo para vocês entenderem o que vocês podem enfrentar lá na hora de comprar a sua costelinha. Essa tá muito legal por cima, tá vendo? Praticamente não precisa limpar, tá pronta, não tem que tirar nenhuma gordura, mas a parte de baixo dela eu já teria que dar um trato maior, porque algumas gorduras, algumas membranas aqui eu teria que tirar. E eu não gosto de falar de anatomia, mas eu até diria que essas costelas, elas poderiam ser continuação de uma da outra. Elas estavam aproximadamente assim lá no porquinho, porque essa aqui o frigorífico cortou mais da parte de baixo e essa aqui cortou mais da parte de cima. Essa daqui era do lado esquerdo. Vou falar só mais uma vez de anatomia, mas é importante para vocês entenderem os conceitos. Essa parte aqui era o pulmão e aqui, isso aqui é o diafragma. Estão vendo aqui? E isso aqui era os órgãos, é como se estivesse mais ou menos aqui. Desculpa falar de anatomia, mas quando vocês comprarem a carne, ela pode vir nessa situação. O que está aqui para baixo é gordura, você dá uma tirada aqui com a faca, assim, removendo. E essa partezinha que vem solta, ela é muito saborosa, mas se ela ficar aqui, ela simplesmente vai se queimar, você vai desperdiçar. Então a gente elimina quando você encontra uma que tem assim, esse diafragma mais aparente. Só que é uma carne muito boa, só que ela queimaria. Aqui na nossa escola, como a gente faz muito, a gente tira essas membraninhas, pica, faz um hambúrguer delicioso, fica sensacional. Vamos pegar essa outra aqui de exemplo, porque eu sei que vocês não têm muito tempo. A partir de cima da costela, essa é outra peça aqui. Quando tem muitas gorduras assim, fica a seu critério. Eu sou meio fissurado, eu faço competições internacionais, então eu tenho essa mania de limpar bem a carne. Eu tiro todas essas gorduras aqui da parte de cima, mas fica a seu critério. Eu acho que muita gente gosta. Quando é mais enrugado já não é gordura, é o que se chama tecido conjuntivo. Não sei se está dando para ver, tá vendo? Ele tem umas pequenas membranas. Isso aqui é a parte de cima da costelinha. Aí você dá uma removida aqui no excesso dessas membranas da parte de cima, mas como eu disse, fica a seu critério. É um ajuste aí que você faz para tirar essas gorduras aqui da parte de cima. São opcionais, mas é isso que garante o padrão elevado. Então aqui a parte de cima já está pronta. A parte de baixo, essa daqui está sem o diafragma, porque a Swift agora está cortando menor. Normalmente você tem na mesma peça essa situação da membrana, o diafragma e os ossinhos ali. Temos que tirar esta membrana e graças a equipamento HP que a MPE instalou, configurou, existe um equipamento que foi projetado em supercomputadores para garantir a facilidade de remoção dessa membrana aqui, tá? E esse equipamento de altíssima precisão está aqui, uma colher, mas tem que ser essa colher simplória, essa colher de restaurante a quilo, bem simplesinha, com a parede bem baixa. Por que esse instrumento ele é tão preciso? Primeiro, que a colher não é pontuda, ela não corta igual uma faca, e eu vou utilizar para remover a membrana, evitando que a membrana se corte. E segundo, esta maravilha tecnológica, a curvatura do cabo é praticamente a mesma curvatura do osso que você precisa tirar a membrana que está por cima dele. Então parece até uma brincadeira de criança, é uma coincidência muito grande. Agora a técnica vai pôr aqui o celular bem focado na carne, para que vocês possam visualizar. Tá dando para ver bem aí? Vejam só, a gente vai procurar aqui mais fácil, onde tem um osso, ó. Estão vendo aqui o osso? O osso está aqui. E eu vou introduzir a ponta do cabo da colher entre o osso e a membrana, como se fosse para remover um adesivo. Eu sugiro sempre o segundo osso. O primeiro osso está aqui, a bolinha, o segundo osso está aqui. Eu vejo onde o osso está e vou introduzir a ponta da colher aqui, ó. Deixa eu só apoiar na tábua para começar. Olha, aí o osso vai me sendo o guia e a colher vai entrando. Por que a colher? Se eu colocasse a faca, ela ia rasgar. E a ideia é que saia inteira, como se fosse um adesivo de vidro. Então vejam só, eu vou colocando aqui, vou girando um pouco a colher nesse movimento, para que a colher encontre o caminho entre o osso e a membrana. Um pouquinho ao lado do osso é até mais fácil, ó, porque ele vai apoiando na carne. Ó, vejam só, eu vou para frente e para trás para evitar que ela se rasgue. Até que, como milagre, a colher saiu do outro lado. Depois que a colher saiu do outro lado, tudo fica mais fácil, porque aí eu apoio na tábua novamente
levanto esse lado aqui de trás para conseguir colocar meu polegar. Vejam só que meu polegar está inserindo aqui. Aí eu removo daqui para lá. Essa seria a parte mais longa. Às vezes vem assim até aqui, quando a costelinha é bem longa. Aí você levanta aqui essa parte da traseira aqui, ó, e de forma que saia a ponta do adesivo. Tá dando para ver bem aí, Daniel? Então eu vou pegar um papel toalha ou um guardanapo, uma folha, vou dobrar em uma, duas vezes, e a terceira vez vai ser assim, uma espécie de um alicatinho. Vem cá, Daniel, mostrar. E esse alicatinho eu vou envolver essa ponta da membrana como se fosse um adesivo, e aí eu vou tirar. Eu não sei, acho que não vai dar para ouvir o barulho, mas é impressionante o barulho descolando. Parece aquele barulho de um adesivo saindo do vidro, assim, um insufilme do vidro do carro, olha só. E aí a membrana saiu por completo. Coisa que você vai no Outback, fica 3 horas na fila, gasta 500 pratas para almoçar lá, em dupla, e eles não tiram essa membrana, você fica mascando isso aqui. Então isso a gente descarta, e agora sim, a costelinha está sem membrana, pronta para receber os temperos. Se eu mantivesse a membrana, os temperos não iam atravessar e ela que ia se retorcer, a costelinha fica toda torcida, às vezes ela até gira assim. E aí, se você tiver mais afim, você dá um piquezinho assim com a faca, mas quase que um arranhão embaixo do osso, para que o tempero penetre ainda mais, fazendo esses pequenos rasgos assim, tá? Mesma preparação que a gente fez na outra carne, a gente começa colocando sal fino ou sal de parrilha. Sal grosso aqui não dá, e ele vai entrar por cima da carne. E na parte superior, que me interessa mais, aí eu coloco aqui o sal por cima, enquanto o sal vai fazendo aquele trabalho mágico que a gente já explicou para vocês, que é absorver o sumo da carne na sua direção. Então o sal está absorvendo essa umidade natural da carne. E vamos preparar o tempero da nossa costelinha, que tem apenas 2 componentes, tá? O primeiro componente, você vai pegar assim uma cumbuca, um bowl, uma caneca, uma xícara pode ser também, outra colher, não aquela que você utilizou, e vamos colocar algo maravilhoso. Normalmente as costelinhas são maiores, então a gente coloca 5 colheres. Como essa é uma costelinha pequena, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4 colheres deste pozinho maravilhoso, que é açúcar mascavo. Vejam só, uma costelinha tão pequenininha vai quase, nesse caso aqui, vai meia xícara de açúcar mascavo. Aí tem gente falando, esse cara é maluco, ele vai colocar açúcar na comida, vai ficar salgado, açúcar é para sobremesa. Não, o açúcar mascavo, ele tem um poder muito interessante, que ele não adoça. Se você tentar adoçar um cafezinho com açúcar mascavo, você tem que colocar uma quantidade muito maior do que do açúcar refinado. O principal efeito do açúcar mascavo é que ele carameliza a carne ou carameliza o que você estiver preparando. Então o açúcar mascavo, quando aquecido, ele se transforma num caramelo que não é adocicado, ele é um caramelo que vira um verniz de sabor. E vamos colocar então mais ou menos 10 a 20% de páprica picante, de preferência defumada. Essa aqui tem altíssima qualidade, que ela é importada, a gente utiliza na preparação do rub. Normalmente quando você compra no supermercado elas são mais fracas, você pode colocar uma proporção maior. Aqui seria mais ou menos 10%, se você está comprando uma páprica com menos potência, você vai colocar coisa de 20%, ou seja, 5 colheres de açúcar para uma de páprica. Aqui no caso a gente está colocando meia colher, porque ela é muito forte. E aí você vai experimentando até ficar no mix que você acha saboroso, porque a ideia não é deixar picante, a ideia é que fique saborosa, que fique uma coisa bacana. E você pode colocar também o tempero Upgrade Texas que vocês ganharam, mais ou menos aí para cada 5 colheres de açúcar, meia colher do Texas já dá um efeito super legal. Aí eu misturei aqui e esse é o único tempero da nossa costelinha: açúcar mascavo com páprica ou açúcar mascavo com dry rub. Então vamos colocá-la agora no papel alumínio para que vocês tenham a ideia do ciclo completo da preparação da costelinha. Alumínio de 30 centímetros, esse mais comum que você tem lá no supermercado, não precisa ser aquele grosso, não precisa de 45 centímetros, é o básico do básico. O alumínio, ele vai envolver a costelinha, e como a costelinha tem o osso, a ponta do osso pode rasgar o papel alumínio. Então, para reforçar a base onde vou colocar a costelinha, a primeira etapa é você dobrar o papel alumínio assim na mesa, dessa maneira. Então ele ficou
bandeja double aqui na parte inferior. Eu não estou dobrando por causa do lado do alumínio, eu estou simplesmente dobrando para ficar duas paredes de alumínio para que eventualmente o osso não rasgue. E já que o osso é o que vai ficar para baixo, eu começo preparando a parte do osso, tempero e depois eu vou virar. Por isso que é legal você usar uma luva, pelo menos em uma das mãos. Vou colocar só um pouquinho de açúcar temperado aqui na parte de baixo, não muito, porque o que me interessa mesmo é temperar a parte de cima, onde está a carne, não onde está o osso. E lembra quando você está fazendo bolo, quando você vai fazer uma pizza, você tem que untar a forma, né? Para que o bolo não grude, porque você vai estar preparando com alguma coisa de alumínio, ele pode grudar o alimento. Poderia colocar azeite, poderia colocar manteiga, dá muito trabalho. Eu temperei o meio da costelinha só com um pouquinho de açúcar, vou virar e para não grudar, ao invés de eu usar azeite ou manteiga que dá muito trabalho, nada mais prático que você deve ter na sua geladeira, que é o ketchup. O ketchup, ele vai na carne, funcionando como se fosse um lubrificante. Então, principalmente aqui na borda, on the edge, que é algo que vocês entendem muito bem, porque a borda é que vai encostar mais no alumínio, e depois um pouco assim, porque dá um efeito visual legal e também ajuda o açúcar a grudar na carne. E aí eu viro aqui assim, com a luva, né? Então a carne ficou para baixo. Só relembrando, ela está com esse ketchup para não grudar. Então tá, o ketchup, o açúcar e a costelinha aqui já tinha sido temperada. E a parte de cima, aí realmente me interessa mais temperar, e aí eu vou colocar essa mistura sem dó. Olha a quantidade, é sem dó. Quanto você acha que você pôs pouco, pode pôr mais, de forma que cubra toda a carne com bastante desse tempero. Eu já vejo o pessoal se contorcendo, vai ficar doce, vai ficar caramelizado demais. Não, acredita em mim que vai ficar uma delícia, porque dá o efeito caramelo do açúcar mascavo e dá o efeito picante da páprica que a gente colocou. Agora o desafio é embrulhar no papel alumínio. Já tem duas camadas embaixo, eu fecho aqui primeiramente esta ponta e aí eu cubro a costelinha. O desafio agora é você jogar o alumínio por baixo. E vou dar uma dica muito valiosa para vocês. Para esta manobra, tirem o relógio, se você estiver usando, na mão que vai por baixo. E aí você coloca a mão assim, por baixo da costelinha, segura, traz o alumínio para o outro lado, assim, segura com esta outra mão a costelinha aqui, e delicadamente, e por que delicadamente? Se você puxar de uma vez, ela vai misturar, ela pode desencaixar dessa posição que a gente está caprichando aqui, o açúcar pode se espalhar. Então bem delicadamente eu puxei e eu apoiei aqui na mesa. E por que eu tirei o relógio, que eu contei esse segredo para vocês? Porque eu rasguei muitas até descobrir que quando eu tirava o relógio não rasgava, porque o alumínio fica apoiado exatamente aqui no seu antebraço, onde tem a presilha do relógio. Agora eu tenho então três camadas de alumínio embaixo, lembra, a primeira era double, coloquei mais uma nessa volta e tenho duas aqui em cima até aqui, então corto mais ou menos nessa posição. E agora eu vou ter três embaixo e duas em cima, mas o que me interessa mesmo é proteger a carne. Então eu vou virar nesse ângulo aqui e vou transformar num envelope de alumínio. Baixo aqui com a minha mão, baixo aqui com a minha mão. Opa, ficou um pouco descentralizado. E aí eu cubro com o papel alumínio assim a minha costelinha. E aqui eu posso fazer na hora, imediatamente já colocar na minha churrasqueira. Mas o que eu sempre recomendo é você fazer no forno da sua casa, por algumas razões. A primeira é que você não tem que ficar controlando carvão nem nada. O pré-churrasco é uma confusão, você tem que estar vendo gelo, carne, cerveja, música, aquela correria toda. Você pega isso aqui e coloca no forno da sua casa. De que maneira? Não ponha no forno como se fosse uma churrasqueira, porque o alumínio pode rasgar e escorrer esse tempero todo. Então você pega ou uma assadeira, um tabuleiro de alumínio, aquele que tem uma grelhazinha, para que a carne não grude no fundo do tabuleiro e não vire uma frigideira, ou você pode colocar na grelha do fogão e esse alumínio, essa travessa embaixo, para se eventualmente furar e escorrer. Você pode fazer no dia anterior, vocês que são precavidos de TI, já deixa preparado na sexta-feira, pode guardar até 2 dias na geladeira embrulhada, e na hora do churrasco aí você coloca ou no forno baixo da sua casa, 180 graus, em algo que não tenha a base, que fique suspensa, mas com alguma coisa que recolha, ou pode ser na sua churrasqueira da sua casa, mostra aqui técnica, mas aí tem que ser bem longe. Então aqui, essa é uma parrilha
Mas normalmente quem tem churrasqueira convencional, aquela de tijolinho, você colocaria na grelha mais alta que você pudesse, para que ela receba pouco calor, para que essa carne asse e ela não fique queimada, porque carne de porco tem que ser assada lentamente para ela poder derreter o colágeno, derreter a gordura e ficar bem saborosa. Poderia colocar na geladeira e fazer numa outra hora, eu vou colocar logo aqui, e mais ou menos 1h30 a 2 horas, dependendo da temperatura, mas na média é 1h30. Essa aqui já estava na outra churrasqueira nossa, em calor muito baixo, bem longe do calor, bem longe da brasa. E ela, quando vai ficando pronta, ela dá uma estufada. Não é tão visível, é uma coisa sutil, mas você sente que aquela gordura, o sumo, o açúcar, ele ferve e o alumínio fica levemente gordinho, mais ou menos assim. Quando ele está nesse momento que o alumínio dá uma engordadinha, você vem com a pinça, isso lá na sua churrasqueira. Você abre aqui assim, mas não tudo, porque se você abaixar o alumínio, ele vai escorrer o caldinho. Ele tem que ficar meio fazendo uma borda, e vou repetir a piada que de borda vocês entendem. E aí, isso lá no caso na churrasqueira de vocês. A gente vai expor a costelinha para que ela, os minutos finais, seja fora do alumínio, para que possa receber o calor indireto e ficar super gostoso. Então lá na sua churrasqueira você vai com a pinça, eu vou mostrar aqui, a técnica mostra aqui, com uma pinça e uma faca você vai rasgando o alumínio dessa maneira. Tem que ser, não faça assim que rasga a carne, tem que ser assim, com a faca deitada, até que o alumínio apareça, e eu vou expondo a costelinha aqui, ó. Olha a fumacinha que saiu. Vou expondo a costelinha. Isso lá na sua churrasqueira, eu estou mostrando aqui na tábua para que vocês possam visualizar, mas lá na sua churrasqueira estaria lá recebendo calor. Aí eu deixo mais alguns minutos, que tá vendo aqui aquele açúcar, ele aqui não tá ainda o efeito, porque ele deveria rasgar e ficar mais uns 10 minutos, o calor vai secar essa parte aqui de cima e vai transformar no que eu chamo de verniz. E uma referência que a costelinha já está macia é isso aqui, quando você consegue ver o osso. Estão vendo? Ó? O osso não é que ele saiu, a carne foi perdendo gordura, foi indo para dentro do alumínio essa gordura, mostrando que ela está super tenra, super macia. E aí eu vou colocar numa outra tábua aqui, ó, a costelinha já estaria pronta para você comer. E se você tiver a sorte que nós tivemos aqui, é porque a gente estuda muito para ter sorte, né? Vocês estudam muito para ter sorte também no mundo de TI. Nós vamos então, se você conseguiu salvar esse caldinho, ó, você pode jogar um pouco desse caldinho aqui por cima da carne também, porque isso aqui é um verdadeiro barbecue orgânico, uma coisa deliciosa aí para você poder curtir. E se ele ressecar, às vezes a churrasqueira está quente demais, ele não fica esse caldinho, tá? Às vezes quando a churrasqueira está quente demais, o líquido evapora e ele não dá esse efeito molho barbecue orgânico que a gente conseguiu aqui. Que foi o ciclo completo, do alumínio até aqui, mais ou menos 1h30 em calor baixo. Podemos já cortar. Um erro muito grande, já estamos partindo aqui para a finalização. O erro muito grande das pessoas é cortar a costelinha assim, como se fosse uma carne, mas ela tem o osso. Se você cortar assim, ela vai separar, mas vai sair um pedaço com mais osso e outro com mais carne. Então uma dica que eu dou é descer a faca deitada assim, e a própria faca vai encontrando o caminho entre os ossos para poder separar a costela, tá aqui. E aí eu vou aqui fazer mais um. E o osso então separou. E aqui está, aí eu já identifiquei qual é o desenho. E aqui está então a preparação da costelinha dessa maneira super prática, super fácil. É que eu fui contando passo a passo, mas se vocês observarem é algo muito simples, muito fácil de reproduzir em casa. Tira a membrana, tira a gordura, sal, aquela mistura de açúcar com páprica ou o tempero dry rub que você escolheu, alumínio com ketchup para não grudar, embrulha, põe no forno e já está pronta para você desfrutar esta maravilha. Vamos até fazer aqui a hashtag da costelinha. Vou cortar olhando aqui que vai ficar mais legal. Hashtag costelinha para vocês poderem curtir na casa de vocês aí, mantendo esse altíssimo padrão que a gente está acostumado com os produtos Aruba junto com a MPE para vocês poderem curtir. Finalizar a nossa apresentação aqui com a nossa carne que nós preparamos aqui, o bife mais alto e aquele coitado mais baixinho que era para explicação, né? E aqui está a carne super bem preparada. Já dei essa sugestão para vocês de como é que eu sei
o ponto da carne através da observação do sumo na superfície. É muito importante quando você tira uma carne do calor, deixar que ela se descanse. Quando a carne está no calor, ela está ressecando, ela está recebendo um calor muito grande, ela está pingando, faz labareda, ela está saindo sumo por cima, minha referência de ponto, ela está mais seca. Vocês podem ver que esse bife ele parece estar seco. E quando eu tiro do calor, acabou essa pressão térmica, o nome do jogo é líquido. Eu expliquei isso para vocês lá no começo, é o que interage com o sal, com o calor, com a suculência da carne. Quando a carne descansa um pouquinho, o sumo que estava ali dentro ele consegue ir para a borda, para edge, e vai hidratar, vai esquentar o caldinho interno, vai ficar mais quente, e o tempero está do lado de fora, ele hidrata a carne. Em alguns minutos você vê que ela já ficou, talvez não seja muito visível, mas eu garanto para vocês, em relação ao que estava, ficou mais suculenta, mais molhadinha. Pra gente finalizar, a carne já descansou quanto tempo? É a mesma dica do sal. Lembra, coloca o sal, viro, coloca o sal do segundo lado. Para cada centímetro de altura eu conto 1 minuto. A carne aqui, mesma coisa, o descanso eu recomendo como sugestão. Para cada centímetro de altura que descanse 1 minuto. Esse aqui que tinha 1 centímetro já está até ressecadinho, coitado. Nem precisava ter esperado. Esse aqui que tem 3, 4, eu esperaria 3, 4 minutos. E aqui nós podemos ter duas opções. Ou do jeito que tá, você já pode comer. Olha que ponto que ficou praticamente mal passado, né? Poderia contar. Vamos cortar esse fininho aqui. E aí já está legal a carne, porque lembra que eu marinei, eu temperei com uma série de sabores lá que a gente colocou, dry rub, whisky, mostarda e tudo mais. Ou poderia ter sido só no sal com tempero dry rub, já estaria bem legal. Mas vocês estão aqui para ir acima do novo normal. E aí sim nós podemos pegar aquele bolinho maravilhoso que a Daniele, que é a minha super técnica, colocou no fogo, ele esquentou e foi evaporando, e aí virou esse creme aqui, e aí nós vamos colocar aqui por cima da carne para vocês ficarem acima do novo normal. Aí vai ter essa opção, no caso aí na casa de vocês, um com e um sem o molinho para o pessoal experimentar. Aí o pessoal torce o nariz e fala: molho na carne, não tem nada a ver. Quando experimenta não querem comer outro. Afinal, depois que você descobre o next level, o the leading edge, o próximo estágio, você nunca mais quer voltar. Então o pessoal vai descobrindo novos sabores, novas maneiras de preparar o churrasco com molho, com marinada, com essa história toda que a gente foi contando para vocês, tá? Fico à disposição, não só agora, mas eventualmente aí vocês querendo debater, conversar. Temos nosso curso online que é mega completo, você pesquisa lá, siga nosso Instagram, que é Academia de Churrasco, não é do, é de churrasco, _de _churrasco. Vocês têm vários acessos lá, no nosso site tem muito conteúdo grátis, muitas receitas que estão lá, que são bem legais, tá? Então muito obrigado por enquanto, era isso que eu queria apresentar para vocês e fico aqui à disposição.